Existe uma cidade em Minas Gerais, na qual não importa a pessoa que fosse viajar para lá. É quase certo que iriam lidar com muitos eventos sobrenaturais. Ela ficou também conhecida como a cidade do sobrenatural, por conta de vários acontecimentos macabros em seu passado. E você não necessariamente precisaria ser um espírita ou um sensitivo para ter que lidar com esses eventos. Contar alguns breves relatos de moradores e visitantes da cidade. Tanto é que alguns turistas até desistiram de visitar essa cidade mal assombrada. Siga o conselho do Advertus. Não compre a sua passagem e evite uma viagem para a cidade de Mariana. No ano de 2007, alguns turistas descobriram que o cemitério da cidade é um dos locais que mais assustam as pessoas. Não importa o horário, seja durante o dia ou até durante a noite. Um certo dia, duas mulheres visitavam a cidade, quando de repente uma tempestade se fez cair fortemente por ali. E a tempestade deixaria as mulheres sem qualquer abrigo para poder se esconder. Para piorar, elas estavam próximas ao cemitério e o local estava fechado. Não tinha como elas entrarem para se esconder da tempestade. Mas de repente um homem aparece no portão, segurando uma lanterna e uma chave, dizendo para elas que abriria o portão para elas poderem se esconder. Sem pensar, as mulheres agradeceram e assim que o homem abriu, elas entraram para o cemitério. Algum tempo depois, a tempestade parou e assim as mulheres se preparavam para sair do cemitério. Logo agradeceram aquele homem pela gentileza. Ele retribuiu os agradecimentos e acompanhou elas até o portão. Mas de repente as mulheres escutaram um grito. Era o grito de uma mulher. Logo avistaram a mulher e pararam para perguntar o que ela queria. A mulher então perguntou o que elas estavam fazendo dentro do cemitério. As mulheres explicaram o que havia acontecido devido à tempestade e que um homem abriu o portão para elas entrarem. A mulher respondeu dizendo que era impossível alguém abrir o portão, pois somente ela tinha a chave dali. As mulheres, justificando que era verdade tudo aquilo que elas estavam falando, olharam para trás para poder apontar o homem que estava acompanhando elas até o portão. Mas quando olharam para trás, não havia mais ninguém ali. As mulheres disseram para a mulher que havia gritado elas que o homem tinha aberto sim o portão para elas. Então aquela mulher que gritou às mulheres disse: somente duas pessoas tinham as chaves do cemitério, eu e o meu irmão, que era coveiro, porém já faleceu há muito tempo. Aquelas duas turistas correram dali imediatamente e nunca mais voltaram para a cidade de Mariana. Outro relato de turista é que sempre que eles visitam a mineradora antiga da cidade, que disseram ser mais um dos lugares mais assombrados da cidade de Mariana, eles escutam vozes e barulhos que eles não sabem de onde vêm. Na cidade tem uma guia chamada Daniela e ela sempre acompanha os turistas nos locais assombrados da cidade. Mesmo assim, a guia chamada Daniela diz que nunca se deparou com nada sobrenatural. Mas os turistas, sim, a maioria dos turistas dizem que assim que entram na mineradora antiga da cidade, eles entram primeiro que a guia Daniela, que precisa ajeitar as suas coisas para depois acompanhar os turistas. Mas todos os turistas que entraram lá e colocaram seu primeiro pé na mineradora, eles dizem que ouvem vozes dizendo: cadê a Daniela? Está lá embaixo? Eles olham procurando de onde vêm aquelas vozes, mas eles não
encontram nada. E é sempre a mesma pergunta, sempre que eles entram: cadê a Daniela? Está lá embaixo, deixando os turistas assustados. Um ex-vigia de uma pequena igreja e também morador da cidade diz que até hoje não passa em frente à igreja na qual ele trabalhava, pois foi numa noite em que faltou luz na cidade. Ele teve que ficar sozinho, como sempre, e sua lanterna numa pequena igreja, numa escuridão tremenda. Não demorou muito para ele escutar algumas vozes rezando, principalmente a voz de um homem que falava: Deus te abençoe. Essa voz se destacava pela igreja e sempre falava: Deus te abençoe. O vigia procurava de onde vinha aquela voz, mas ele sabia que não havia ninguém dentro da igreja. Ele continuava escutando algumas vozes rezando, mas aquela voz que falava Deus te abençoe começava a se aproximar do local onde estava o vigia. Naquela igreja também havia um pequeno confessionário que já estava desabilitado há muito tempo. E nesse confessionário ele sentiu que houve um balanço, como se alguém tivesse entrado ali. O vigia então resolveu se aproximar cautelosamente, e ao se aproximar, ele escutava uma voz como se estivesse sussurrando, rezando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venhamos ao vosso reino. Muito antes que o vigia se aproximasse do local, ele viu um homem vestido de padre saindo daquele confessionário. Um padre tinha os olhos totalmente pretos, uma pele pálida e uma roupa de padre muito antiga. Logo ele percebeu que já havia visto aquele padre. Ele estava lá em um quadro todos os dias, em uma foto muito antiga, pois esse padre já havia falecido há séculos. Esses são apenas alguns relatos. Existem muito mais e podemos trazer numa outra oportunidade. Eu duvido você ter coragem de viajar para Mariana.